Uma pergunta que muitos nos fazem aqui no Adrenaline é: qual é a diferença entre as placas-mãe com chipset AM5 para os processadores Ryzen 7000. Nesse vídeo, através de 4 placas-mãe da ASUS, eu vou falar sobre a diferença entre os atuais 4 chipsets que a AMD tem no mercado. Lembrando que em breve teremos um outro chipset, aí uma versão mais baratinha que eu também vou falar ao longo desse vídeo. Então, se você tem dúvida entre qual modelo comprar, não sabe o que vai mudar entre os diferentes chipsets e placas-mãe, nesse vídeo eu vou ajudar a você a esclarecer essas dúvidas. Bom pessoal, como eu falei, são 4 placas-mãe da ASUS. O primeiro, modelo TUF Game B650 Plus, com o chipset B650. Depois nós temos aqui uma ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi com o chipset B650E. Também temos uma Prime X670-P com o chipset X670 e também uma ROG Crosshair X670E Genie com o chipset X670E. Agora eu vou tirar as placas-mãe de dentro das caixas e aí eu vou falar o que muda em relação às especificações de cada um dos chipsets. Então vamos lá! Já estou com as placas fora das caixas e agora eu vou falar rapidamente das diferenças em especificações dos chipsets, as principais diferenças. Primeiro, todos eles suportam overclock. Tanto os modelos B650 como os modelos X670 suportam overclock do processador e também utilizar memórias com frequências altas através da tecnologia e do perfil de overclock Expo da AMD. É possível colocar memórias acima de 6.000 MHz em todas essas placas. Quanto melhor o projeto, às vezes é possível alcançar frequências um pouco mais altas, mas convenhamos, 6.000 já é bem alta, então isso todos os modelos conseguem fazer. Em relação a conexões, as placas B650 suportam até 6 conexões USB de 10 gigabits, enquanto as placas X670 até 12 conexões de 10 gigabits. Quando a gente fala do USB 3.2 Gen 2X2, que alcança 20 gigabits, nos modelos X670 é possível ter até 2 conexões, enquanto nos modelos B650 cai para uma conexão. E por fim, as conexões SATAs para SSDs e HDs. Até 8 conexões nos modelos X670 e 4 conexões nos modelos B650. Eu falei muito entre as diferenças dos chipsets B650 para os chipsets X670 nessas últimas considerações, mas existem pelo menos uma diferença entre o B650 para o B650E e do X670 para o X670E. A única diferença é que os modelos que trazem a letra E no final têm um slot PCI Express 5.0 X16, ou seja, para placas de vídeo com essa tecnologia ou placas dedicadas, que ainda nem existe para os consumidores desktop, para a gente em geral, né? Então, ou seja, as placas RTX 40 da NVIDIA ou mesmo as Radeons 7000 da AMD não tem conexão PCI Express 5.0. Você vai ter na sua placa-mãe, se você pegar uma com chipset E, só que nunca vai fazer uso dela. Mas por que a NVIDIA e a AMD não botaram essa conexão nas placas de vídeo? Porque não faz diferença. A banda das conexões PCI Express 4 X16 não é um limitador para as placas de vídeo, então as empresas não adotaram esse novo padrão aí de PCI Express para as placas de vídeo nessa geração. Talvez futuramente, então, sinceramente, ignore, por assim dizer, essa tecnologia, porque você sequer vai conseguir utilizar proveito. Talvez nem quando tiver uma placa de vídeo PCI Express 5, ela de fato vai trazer algum benefício sobre a geração de placas PCI Express 4.0. E para por aí, galera. Ou seja, tirando esse slot aqui, 5.0 nas placas E, o resto é
quase tudo igual, novamente ficando bem características de cada projeto. Inclusive SSDs PCI Express 5.0 podem ser suportados em placas B650 e como B650E. O único porém é que no caso de SSD 5.0, o fabricante escolhe se ele quer ou não botar uma conexão desse padrão na placa-mãe. A ASUS, por exemplo, nessa placa-mãe TUF aqui, colocou, inclusive já temos um vídeo um pouco mais completo, eu abri essa placa inteirinha, entrei na BIOS, aí mostrei como é o processo de atualização. Essa placa B650, que até então é uma das mais baratas, não necessariamente barato, porque nenhuma placa-mãe M5 está barata, ela traz suporte SSDs PCI Express 5.0. como todas as demais. Já falei das especificações, das diferenças técnicas entre os chipsets e agora eu vou falar um pouco das diferenças entre os projetos ou da não diferença em alguns casos. Como eu falei, aqui uma B650 TUF, aí uma placa de segmento intermediário da ASUS, e aqui já uma placa ROG Strix. Aí nós estamos falando do que a ASUS tem de melhor dentro daquela linha. Então é possível reparar que o acabamento muda consideravelmente, mas no geral as duas vão entregar as mesmas coisas. Aqui nós temos uma placa com um projeto com 12 mais 2 controladores de fases e aqui também uma placa com 12 mais 2. Ou seja, elas devem entregar um resultado muito parecido mesmo em overclock. Naturalmente, pela ROG Strix ter um projeto um pouco melhor, componentes de maior qualidade, aí um projeto principalmente na área de dissipação melhor, é esperado que ela se comporte um pouco melhor em relação talvez às temperaturas, mas não necessariamente em relação ao que você vai conseguir em cima de overclock, por exemplo, de algum processador da linha Ryzen 7000, que normalmente eles já ficam bem no limite. Então, como eu já falei em outros vídeos meus, não vejo muito sentido você fazer um overclock dessa linha, mas é melhor comprar um processador um pouco melhor do que ficar investindo em componentes pensando em tirar o máximo do processador nessa característica. Aqui na parte de trás também dá para ver aí que o modelo ROG Strix tem um acabamento um pouco melhor, ambas têm conexões DisplayPort, HDMI 2.1, lembrando que os processadores Ryzen 7000 trazem vídeo integrado, então é possível utilizar, por exemplo, ligar o computador sem uma placa de vídeo dedicada, por isso que as placas-mãe trazem esse tipo de conexão. E lembra que eu falei lá atrás que o chipset, alguns chipsets têm mais conexões do que outros? Não necessariamente você vai ver, por exemplo, 12 conexões USB de 10 gigabits em uma placa-mãe X670, porque é muita conexão e sequer vai ter espaço aqui na parte de trás. É possível colocar, mas não vai ser um tipo de tecnologia que todas as placas vão ter. Mostrei aqui projetos consideravelmente diferentes com os chipsets B650 e agora vamos para uma diferença entre o B650E, que é o melhor B650, e o X670, que é o mais simples X670. Primeira coisa, fica bem evidente a diferença de projetos. Olha só como uma placa-mãe B650E tem um projeto mais imponente e de fato melhor do que uma X670. Então, do meu ponto de vista, eu acho que isso ficou uma confusão. Não vejo sentido de ter duas X670, por exemplo. Esse chipset mais simples, ele não precisava existir. Ele acaba até gerando uma confusão na cabeça de muitos usuários. Tem uma quantidade muito grande de placas-mãe e uma placa-mãe B650E é melhor. Sim, o que essa placa-mãe aqui tem de diferença dessa? Ela traz um slot PCI Express 5.0 X16, como eu falei aí, para as futuras placas de vídeo. De resto é tudo igual, galera. Sim, tem as conexões, ela tem aqui possibilidade de ter mais conexões USB de 20 gigabits, mais portas SATAs, mais conexões USB de 10 gigabits, mas nem tem como colocar aqui atrás dos painéis, porque não é possível por limitação física. É um tipo de produto que não tem sentido dentro das opções aí de placas-mãe que a gente vê no mercado. E curiosamente, ou não curiosamente, já que essa placa B650E tem mais tecnologias,
ela custa mais caro do que a X670E. Aliás, isso eu esqueci de mencionar, né? Os modelos da ASUS da linha TUF B650 partem ali de 1.500 até uns 2.000, enquanto os modelos B650E já partem de 2.000 e podem chegar próximos a 3.000, como essa ROG Strix, e essa X670 tá levemente acima dos 2.000, ou seja, na casa de 2.200. Claro que essa B650E também tem Wi-Fi, são tecnologias não oferecidas aqui pela X670, mas no geral a B650E vai entregar mais do que essa X670, pelo menos quando a gente fala relativo a esses projetos. Deixa eu tirar meu cafezinho, botar aqui em cima, que eu não vou derrubar. Agora nós vamos para a diferença entre os modelos de chipset X670. Já uma primeira curiosidade para muitos, olha o tamanho das placas. Essa X670E é uma placa-mãe inferior, já que ela é menor? Pelo contrário, e eu já vou explicar. Aqui uma linha Prime, é a linha de entrada da ASUS, e aqui uma linha ROG Strix Top Crosshair, é o que a ASUS tem de melhor. Então é possível notar pelo acabamento, pelos componentes, que a placa aqui X670E é consideravelmente melhor. Aqui nós temos a única diferença, eu até não tinha comentado, essa X670 tem um projeto de 12+2 controladores de fase, enquanto aqui nós temos um projeto 16+2. Então aqui é onde a ASUS começa a investir mais em um produto com componentes do que existe, de mais alta qualidade e também que podem proporcionar tanto processadores como memórias atingirem o seu limite em relação a overclock, mas não necessariamente para uso da maioria das pessoas isso vai fazer grande diferença. Como eu já falei no início, todas suportam overclock, todas suportam memórias de altas frequências e todas podem alcançar um resultado já interessante. Isso aqui é para o limite do limite que muitas poucas pessoas vão de fato conseguir colocar ou vão conseguir usufruir desse cenário, tá? Galera, projetos bem diferentes. Aqui nós temos uma placa topzera mesmo, é um modelo particularmente eu curto bastante porque essas placas elas são menores e trazem tantas tecnologias quanto uma placa-mãe maior. Então eu sou um apaixonado aí por projetos pequenos. Uma das únicas coisas que me incomodava era muito relacionada à questão dos cabos, instalação, manutenção. Nós temos um vídeo bem legal que mostra o que as empresas estão planejando para resolver esse problema, que é jogar tudo que tem de conexão de cabo para a parte de trás das placas-mães. Vale a pena ver, é muito interessante, isso é o futuro, espero eu, e aí principalmente em placas-mãe pequenas, como uma placa-mãe micro ATX e principalmente as mini TX, que tem aqueles gabinetes bem compactos, sem nenhum espaço, isso vai fazer um mundo de diferença. Reparem também que nenhuma delas traz um backplate. A ASUS costuma adicionar os backplates, que é aquela parte metálica que ajuda a dar uma maior robustez, deixa a placa mais resistente, além de ajudar na dissipação de calor, só nos modelos top de linha. Então a gente tem uma aqui, já temos um vídeo também de uma X670E Extreme da linha Crosshair, que tem esse backplate, vale a pena dar uma olhada se você tem curiosidade, mas no geral, galera, as diferenças ficam em cima de tecnologias, né? Aqui nessa modelo X670E a gente tem Wi-Fi como lá na B650E, enquanto na X670 normal nós não temos. E essa coisa da questão aí do slot PCI Express 5.0 X16 que não tem nenhum sentido, já que a gente não tem placas de vídeo com essa tecnologia. Deixa eu fazer uma outra demonstração aqui. Fiquem tranquilos, eu tô cuidando do meu cafezinho, não vou derrubar não, como tem um monte de gente torcendo aí que eu sei. Olha só, projeto B650E, X650E. Justamente. Aqui nós já temos projetos mais próximos, duas modelos Strix, duas recheadas de tecnologia, com Wi-Fi 6E, Bluetooth na última versão, acabamento top de linha. E aí você me pergunta, bom, Fábio, você falou um monte das placas, das diferenças e das não diferenças, qual escolher? Sinceramente,
eu iria muito para um modelo B650E se eu busco uma boa quantidade de tecnologias e um acabamento acima do geral, e naturalmente os modelos mais baratos, se eu não preciso de Wi-Fi e esse tipo de coisa. Dá para overclockar, como eu já falei, não vai ser um problema para a maioria dos processadores, e a maioria aí, se você não vai querer colocar os processadores muito no limite, vai pelo modelo mais barato. E se você está interessado em comprar uma placa-mãe, agora é possível fazer isso sem sair do YouTube. Através do YouTube Shopping, você consegue comprar os produtos mencionados no vídeo de maneira rápida e prática. É só tocar aqui no botão Ver Produtos que vai aparecer uma lista de placas-mãe que nós encontramos no YouTube Shopping. Ali você vai ter todas as informações sobre o produto e pode escolher o que mais te agradar sem precisar parar de assistir o vídeo. E se você já tem uma placa-mãe, mas falta o processador, nós também vamos deixar listados alguns modelos de processadores. Então toque aqui no botão e confira. Essa é uma novidade que você encontra também nos shorts do YouTube. Se você ainda não viu, nós temos aqui no canal vários shorts explicando e dando dicas sobre vários produtos, já com um link direto para o YouTube Shopping. Vai ali na nossa área de shorts para conferir. Ah, essa Gine aqui está custando acima de R$4.000, galera. E não tem história. Placas-mãe socket AM5 são caras. Não importa o fabricante e modelo. Quando você achar uma placa com o preço, uma B650 e com o preço na casa de R$1.500, é um baita preço, acredite você. O vídeo já estava prontinho, pronto para ser lançado, quando vai a AMD e anuncia o chipset A620, um novo chipset baratinho para placas-mãe AM5, que é aí um dos maiores problemas dessa geração. A AMD Ryzen 7000 está no alto custo para se montar uma plataforma. O A620 chegou com preços na casa de $100. Para nível de comparação, placas-mãe B650, as mais baratas, quando lançadas, estavam na casa de $150, e hoje, já com o tempo de mercado, podem ser encontradas por 130. Isso falando lá fora, mais para a gente ter um nível de comparação. Uma B650, como eu falei, quando encontrada por R$1.500 no Brasil, é um preço bom. Então talvez a gente tem alguns modelos aí de A620 beirando os R$1.000 no lançamento. E aí, com o tempo, esse preço tende a cair. O que ele trouxe de diferente em relação a especificações? Acabou o PCI Express 5, não tem nesse chipset, o que não é nenhum problema. Tem um slot X16, então as placas de vídeo vão trabalhar em PCI Express 4.0 e não tem nenhum slot para SSD PCI Express 5. Como demais considerações, os modelos de chipset X670 têm até 44 canais PCI Express, modelos B650 36 e o A620 32. Também não é um grande problema para a maioria das pessoas, principalmente para quem busca esse perfil de placa. Os projetos das placas-mãe naturalmente serão mais simples. Então, como eu mostrei aqui os modelos, mesmo os B650 da ASUS que eu listei, eles têm 12 mais 2 controladores de fases. Grande parte dos projetos, se não todos, terão 8 mais 2 quando a gente fala de A620. Isso porque ele não suporta overclock de processador. É o único modelo de chipset da linha da AMD AM5 que não pode overclockar os processadores. E novamente, são coisas bem específicas para a maioria das pessoas, isso não faz muita diferença. Um outro lado positivo é que a AMD manteve o suporte ao ESPO mesmo de frequências altas. Então teremos placas-mãe suportando frequências de 6.400 MHz nas memórias DDR5. Portas de conexão USB 20 GB também não terão suporte nessas placas. Talvez algum fabricante adicione um chip de terceiro só para adicionar essas portas USB mais rápidas. Não acho que isso vai acontecer, até porque novamente está muito relacionado a não aumentar o preço das placas. E ela traz apenas 2 portas USB de 10 GB, assim como 4 portas SATA. Então, no geral, pessoal, quem quiser optar, fazer um sistema aí com um desempenho mais legal, eu ainda acho que é recomendado optar por uma B650E mais completinha, já vai ter todas as tecnologias, mesmo
tecnologias que nem são utilizadas agora, como o slot PCI Express 5.0 x16 para placas de vídeo. As placas já têm bons projetos, dá para overclockar aí tranquilamente o seu Ryzen 7000. E para quem quiser uma placa aí buscando um custo mais baixo, agora teremos essa opção, talvez não agora no lançamento, principalmente no Brasil, mas ao longo das próximas semanas, aí talvez um mês, 2 meses, já vai ser possível encontrar placas-mãe A620 mais baratas. Então esse é um chipset que pode finalmente trazer o preço da plataforma AM5 com Ryzen 7000 para baixa aí os valores, porque eles estão muito caros, são preços consideravelmente altos, não interessa o modelo de placa-mãe e fabricante até agora. E sempre lembrando também que esse chipset A620 foi lançado lá fora agora. Tem aí um delay natural para ele chegar no Brasil e para os preços ficarem mais competitivos por aqui. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente tem uma série de outros vídeos para sair, inclusive de placa-mãe, e peço para deixar o seu like e assinar o canal. Um abraço!